Saudações aos estudantes de Direito Tributário. Aqui é o professor Carlos Augusto e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o ilícito tributário. Então vamos gastar aí uns 15 minutinhos, 20 minutinhos, ou mais ou menos, sei lá, depende de quanto vai render, né? Vamos para falar sobre isso. Ilícito tributário ou ilícito fiscal, é a mesma coisa. Bom, vamos dividir primeiro. Tem o ilícito administrativo e o ilícito penal. No ilícito administrativo, o transgressor, que é o contribuinte, que é o responsável tributário, ele responde perante a administração pública. Então, ele descumpriu alguma obrigação tributária acessória. Ele não atualizou seu cadastro, não fez cadastro, iniciou uma atividade sem se cadastrar, ele muda de endereço em forma fazenda pública, a fiscalização pede documento fiscal, ele não exibe, ele não emite nota fiscal, ele está fazendo umas coisas erradas aí. Condutas que a legislação tributária diz, opa, isso é infração, isso não pode. Aí ele vai ser penalizado com multa. Então vai ser aplicada uma multa tributária pelo descumprimento da obrigação acessória. Então ele vai responder perante a administração pública, certo? Então nós vamos ter aí uma penalidade aplicada pela própria administração pública e que vai se resumir assim ao aspecto pecuniário. Bem, agora, mais sério é se nós tivermos o ilícito tributário, mas o penal. Aí nós vamos ter o crime tributário ou crime contra a ordem tributária. Aí, o transgressor, ele vai responder não perante a fazenda pública em si, mas perante o judiciário. Aí ele vai ter cometido um crime. Nós temos leis que estabelecem vários tipos penais relacionados a isso. Então nós temos, por exemplo, a principal lei é 8.137 de 1990, crimes contra a ordem tributária. E nesse caso, o transgressor, ele tem risco, se ele for condenado, ele tem risco de ir para cadeia, viu? A gente fala cadeia, é casa de detenção, penitenciária, né? Ele tem risco de ser condenado a cumprir pena restritiva de liberdade. Não é brincadeira isso, não. Então, nós temos aí os crimes tributários. Eu não sou professor de tributário, então vou dar só uma noção para vocês, tá? Muito bem, vamos lá. Eu fiz uma listinha aqui. Evasão fiscal ou sonegação fiscal. O que acontece aqui? O sujeito passivo, ele não quer pagar o imposto, então ele toma medidas para deixar de pagar. Então, por exemplo, eu tenho um lucro, eu ganho um dinheiro, eu faço um negócio e eu não declaro o meu imposto de renda. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu não estou declarando? Para não pagar o imposto. Então, é caso de sonegação ou evasão fiscal. Ou então, apropriação indébita. Eu sou empresário, sou empregador, tenho meus empregados, aí eu desconto dos empregados, desconto do salário deles, imposto de renda, desconto contribuição previdenciária e não repasso para a Receita Federal. Os empregados não estão recebendo, o Nolerito está dizendo que eu descontei e eu não repassei para a Receita Federal. Eu estou me apropriando daquele dinheiro. Olha, se eu não tiver dinheiro para fazer isso, é melhor eu nem pagar para eles e nem repassar. Não pôr no olerite, fazer de conta que eu não simplesmente não paguei para eles, mas também não repassei. Por quê? Porque aí eu não tenho dinheiro e não vou estar cometendo esse crime de apropriação indébita, certo? Mas pode ser sonegação, só se eu tiver dinheiro para pagar e eu não quiser pagar. Agora, se eu não tiver dinheiro de jeito nenhum, eu não tenho como pagar a previdência do meu empregado, olha, faça alguma coisa, porque se você colocar no olerite que descontou a previdência, a contribuição previdenciária, e não repassou esse dinheiro para a Receita Federal, está praticando crime de apropriação indébita. Vai dar processo crime. De vez em quando a gente tem um empresário preso por causa disso, viu? Certo? Bom, supressão de livros.
Então você frauda os livros, você muda os livros, você não coloca os negócios lá, tal, para a dificultação da fiscalização. Qual que é o propósito disso? O propósito é você praticar sonegação fiscal. Só que aqui não importa se você praticou ou não. Você apenas está suprimindo livros, alterando livros, né? Então, independente de ter tido a evasão fiscal ou não, também nós temos esse crime. Nós temos também crimes eletrônicos hoje em dia. Quantos crimes eletrônicos, né? Então, de repente, você frauda o programa de emissão de nota fiscal. Gente, é muita coisa. Não é nosso propósito descer a minúcias, etc., porque afinal nossa aula é de tributário, não é de direito penal. Mas eu quero que todos tenham essa noção de que o ilícito tributário existe e ele pode se circunscrever apenas à área administrativa, então vai ser um ilícito administrativo. Aí interessa muito para o direito tributário, porque aí é a Fazenda Pública que vai apurar, ela que vai aplicar penalidade, vai ser a multa apenas, multa tributária. Mas existe algo que é bem mais grave, que é o ilícito criminal, é o ilícito penal. Nesse caso, o contribuinte vai responder perante o Poder Judiciário e ele pode sofrer até uma pena restritiva de liberdade, ele pode ir para a cadeia, viu? Agora, a boa notícia é que, se ele tiver dinheiro para pagar o imposto, o tributo que ele não pagou, que ele sonegou e que ele evadiu, se ele tiver dinheiro, ele paga. Porque o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o pagamento a qualquer tempo, mesmo no curso da ação judicial, extingue a punibilidade. Até se ele for condenado, estiver cumprindo, pagar, porque a qualquer tempo extingue a punibilidade, certo? Esse é o lado bom. Agora, se ele não tiver dinheiro e não pagar, a situação é bem difícil. Um detalhe, a gente falou de evasão fiscal, sonegação, mas não vamos confundir com a figura da elisão. Elisão é planejamento tributário, é coisa lícita. Nós temos assessorias de planejamento de empresas, de profissionais. Então tem advogados, tem administradores, tem pessoal especializado nisso. O que significa isso? Significa você utilizar as faculdades legais para recolher menos tributo. Acontece, viu, gente? Por exemplo, quer ver? Eu vou dar um exemplo para você, um exemplo muito prático. Advogado, ele está sujeito a ISS, Imposto sobre Serviços, fixo. Não é muito, ele vai pagar, sei lá, R$1.000 por ano de imposto. É bom? É bom, R$1.000 por ano de imposto está ótimo na ISS. Agora, o advogado, ele pode optar em fazer uma pessoa jurídica, ainda que seja individual, e ele pode se cadastrar no regime tributário simples, previsto na Lei Complementar 123 de 2006. Aí o que acontece? Aí ele vai estar sujeito a uma determinada alíquota sobre o total da sua remuneração. Uma alíquota que pode ser de 4% a 33%. Depende, não estou falando do advogado em si, né? Depende do ramo. 4% a 33%. Qual que é a vantagem disso? Bom, a vantagem é o seguinte. Como pessoa física, ele declararia imposto de renda de 27,5%, a alíquota maior. Se ele ganhar bem, compensa ele montar uma pessoa jurídica e recolher como pessoa jurídica, porque aí ele vai ter um percentual de 4% a 33%. Se eu não me engano, empresa prestadora de serviço desse tipo, acho que é 6%, mas alguém que trabalhar em escritório de contabilidade, alguém que for contador, depois fala se eu estou errado. E é muito vantajoso. Você vai acabar pagando um pouquinho mais de ISS, mas você vai pagar menos imposto de renda. É ilegal? Não, é legal. Você pode fazer isso. Gente, a maior parte dos advogados que fatura bastante e dos profissionais da saúde, fisioterapeuta, médico, etc., montaram pessoa jurídica. Por quê? Para recolher menos imposto de renda. Pode? Pode. Não é crime não. Isso é planejamento tributário. A gente chama isso de elisão. Inclusive, quem se especializa em direito de empresa, além de direito comercial, ele estuda muito direito tributário, que é para fazer esse planejamento tributário. Bom, o regime simples, ele foi implantado pela Lei Complementar 123 de 2006 e ele abrange o recolhimento conjunto. Olha só, marquei até aqui porque senão eu não lembro esse monte de letrinhas. Imposto de renda de pessoa jurídica, IPI, a contribuição sobre lucro líquido, COFINS,
o PIS, o INSS, que é a contribuição previdenciária, o ICMS e o ISS. Então, ao invés de recolher para a União Federal isso, aquilo outro, para o Estado isso, aquilo outro, para o município isso, aquele outro, ele, do total que ele faturar, ele recolhe, do total que ele ganhar, né? Ele recolhe o valor, um percentual X fixo. E isso é muito bom. É tão bom que é difícil encontrar um médico, um fisioterapeuta, alguém assim da área de saúde, ou advogado assim do grande escritório, que esteja trabalhando com pessoa física. Quase todos pessoas jurídicas, porque imposto de renda. Aqui é elisão, aqui é planejamento tributário, aqui estão sendo utilizados os instrumentos permitidos pela lei. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo curtinho só para apresentar esse tema, né, do ilícito tributário, que pode ser administrativo ou penal, e também falar sobre o planejamento. Gente, estudem bastante, eu espero que vocês tenham bons resultados nas provas, etc. Não só na nossa matéria, mas em todas as demais, hein? Então tá bom, gente. Até o próximo vídeo.